Amém? A genealogia de Jesus, que fala lá em Mateus 1, né, o normal na genealogia é falar dos homens, né? No Velho Testamento sempre fala, é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. E sempre nas descendências vem falando dos homens. Só que algumas mulheres chamou a atenção. Algumas mulheres chamaram a atenção por causa da sua perseverança. Algumas mulheres chamaram a atenção por causa da sua garra. Algumas mulheres chamou a atenção do Senhor porque fizeram coisas que nem homens não fazem. Algumas mulheres chamou a atenção do Senhor por lutar, como se fosse no dia de hoje, lutar pelo seu direito. E teve uma mulher que lutou pelo seu direito, na Bíblia. E lá na genealogia, né, que fala em Mateus 1, fala sobre isso. Começa falando lá na genealogia, né, de Abraão, Isaac, Jacó. Depois de Jacó, Judá. Só que daí não continua falando do filho de Judá. Coloca uma mulher no meio. Tamar. Depois continua, né? Tamar foi mãe de Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, outra mulher. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, outra mulher de garra. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba. Só até aí. Depois já não fala mais de mulheres. Aí continua falando dos homens. E fala da genealogia. Até chegar em José. José e Maria. Amém? Mas essa história que fala de Tamar, está lá em Gênesis 38. Nós vamos ler essa história. De todas essas mulheres que foram incríveis, mulheres que foram escritas os seus nomes, que elas deixaram um legado. Essas mulheres deixaram um legado. Essas mulheres deixaram o seu nome marcado na história. Essas mulheres deixaram o seu nome marcado na descendência do Messias. Mas hoje eu quero falar de uma mulher. Essa mulher é Tamar. Gênesis 38:1. Nós vamos ler Gênesis 38:1. Nessa época, Judá saiu de casa e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá conheceu a filha do cananeu, Sua. Casou-se e teve relações com ela. Ela engravidou e deu à luz um filho, e o pai o chamou de Er. Engravidou de novo e deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Onã. Ela deu à luz ainda um terceiro filho, e chamou de Selá. Quando ele morava em Quezibe, quando Er, o filho mais velho, cresceu, Judá arranjou um casamento para ele com uma mulher chamada Tamar. O filho mais velho de Judá, porém, levava uma vida perversa aos olhos do Senhor. E o Senhor mesmo o fez morrer. Então Judá disse a Onã, irmão de Case-se
com a mulher do seu irmão e cumpra as suas obrigações de cunhado, para que o seu irmão tenha descendentes por seu intermédio. Onã, porém, não queria ter filhos que não tivessem o seu nome. Por isso, todas as vezes que se deitava com Tamar, deixava cair o líquido seminal no chão. Ele fazia isso para evitar que seu irmão tivesse descendentes. O Senhor reprovou essa atitude e por isso também o fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: vá para a casa de seus pais e permaneça viúva até que Selá, meu filho, cresça. A intenção de Judá era evitar que acontecesse com o filho mais moço o mesmo que havia ocorrido com os dois irmãos dele. Então Tamar voltou para a casa dos pais dela. Passou o tempo, e a filha de sua, mulher de Judá, morreu. Depois que terminou o tempo do costumeiro de luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tímina, com o seu amigo Ira, o Adulamita. Alguém contou a Tamar: o seu sogro está indo a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela trocou as roupas de sua viuvez, cobriu-se com um véu, se disfarçou e ficou sentada à beira da estrada de Tímina, próxima da entrada da cidade de Enaim. Tamar fez isso porque viu que Selá já era homem, e nem ele, nem seu pai falavam em casamento. Quando Judá a viu, pensou que fosse uma prostituta, porque ela estava com o rosto coberto pelo véu. Então Judá se dirigiu a ela e lhe disse: vem deitar comigo. Ele não sabia que era a sua nora. Ela perguntou: quanto você me pagará para deitar-se com você? Ele respondeu: mandarei você um cabrito do meu rebanho. E ela perguntou: que garantia me dá de que mandará o pagamento? Judá disse: bem, o que você quer como garantia? Quero o seu selo de identificação com o cordão e o cajado que você está segurando. Respondeu ela. Ele deu a ela essas coisas e teve relações com ela. E Tamar ficou grávida. Depois disso, Tamar tirou o véu, voltou a vestir as roupas de viúva. Judá encarregou seu amigo Adulamita de entregar o cabrito prometido àquela mulher, a fim de reaver as coisas que tinha deixado com ela como garantia. Mas ele não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde posso encontrar aquela prostituta que costumava ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: nunca vimos nenhuma prostituta ali. Voltando para Tímina, Ira disse a Judá: não a encontrei. Além do mais, os homens daquele lugar disseram que nunca viram uma prostituta ali. Judá respondeu: que ela fique com as minhas coisas. Dessa forma, ninguém vai zombar de nós. Afinal, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou? Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: Tamar, sua nora, agiu como prostituta, pois está grávida. Judá disse: tragam-me para fora, para que seja queimada. Quando a tiraram, ela mandou dizer ao sogro: estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá reconheceu-os e disse: ela é mais correta do que eu, pois eu não a dei ao meu filho Selá. E nunca mais voltou a ter relações com ela. Amém? Até aí. Olha que história. Olha que história. O que uma mulher teve que passar para correr atrás do direito dela? Essa mensagem aconteceu logo depois que os irmãos de José, os filhos de Jacó, venderam José
para os ismaelitas e o levaram para o Egito. Quando aconteceu essa venda, que venderam José, que ele foi para o Egito, no capítulo 37, aí começa o capítulo 38 falando que nessa época Judá saiu de casa e passou a viver na casa de um homem de Adulão. Nessa época Judá saiu de casa, ou seja, Judá se apartou dos irmãos. Judá se apartou da sua parentela. Judá se apartou do seu povo e foi morar com um povo estrangeiro. Um lugar que apesar de Jacó já estar morando naquele lugar, que já era a terra prometida deles, mas eles ainda não tinham conquistado toda aquela terra. Essa terra eles conquistaram depois que eles ficaram no Egito 430 anos, que eles voltaram, ficaram 40 anos no deserto. Aí sim eles conquistaram toda Canaã. Mas antes disso, Jacó já morava em Canaã. Mas ele morava numa pequena parte de Canaã. E aqui fala que Judá se apartou da sua parentela, se apartou dos seus irmãos, se apartou do seu pai e foi morar em outro lugar e conheceu uma mulher. Casou com ela e teve 3 filhos. Sabe, e o que me chama a atenção no começo disso daí é que Judá ele se apartou, Judá ele saiu do rebanho que ele estava, Judá saiu do meio do povo que ele estava, né? Apesar de eles já terem cometido algo tão terrível com o irmão deles, José, ele saiu, foi morar em outra terra, teve filhos, casou, teve filhos, teve 3 filhos, e a descendência dele já começa a ser uma descendência ruim. Já veio uma descendência, né, que já foi marcada pelas coisas que Jacó fez. Aí vem Judá e começa a descendência dele, uma descendência com 3 homens, 3 filhos. E a palavra de Deus fala que os filhos de Judá não eram bons aos olhos do Senhor. Fala que não fala o que eles faziam, mas a palavra fala que o filho mais velho de Judá, ele fazia coisas erradas que não agradavam o Senhor, e o Senhor mesmo tirou a vida dele. Aí Tamar, aquela moça que foi dada em casamento para o filho de Judá, o mais velho, para cumprir a lei que tinha naquele tempo, pegou e falou para o segundo filho: você vai ter que casar com ela para gerar descendência do seu irmão. E o outro irmão também. A palavra de Deus fala que ele não fazia as coisas que agradavam o Senhor. Era um homem perverso aos olhos do Senhor. E a palavra de Deus fala que o Senhor também tirou a vida dele. Sabe, e Judá viu aquilo acontecendo, e sabe o que ele fez? Ele fez o que muitas pessoas fazem no dia de hoje. Ele transferiu a culpa. Ele transferiu a culpa dele. Judá também estava sendo um homem perverso aos olhos do Senhor, para fazer o que ele estava fazendo. E ele transferiu a culpa. Falou: a culpa tá Tamar. Falou para ela: Tamar, volta a morar com seus pais. Porque pela lei ele teria que dar o 3º filho para ela. Mas ele era um menino. E ele falou: quando o meu filho ficar homem, eu vou te dar ele. Eu vou dar você em casamento para ele. E ela voltou para casa. Uma mulher que, naquele tempo, uma mulher sem filhos, uma mulher viúva, naquele tempo era uma mulher defamada. Naquele tempo era uma mulher uma mulher sem propósito, uma mulher sem herança, uma mulher sem direitos.
Uma mulher que não podia casar de novo. Uma mulher que não era bem vista aos olhos de outros homens. E Judá falou assim, não. Aqui fala que Judá fala, eu não vou dar meu terceiro filho a essa mulher. Tem uma maldição na vida dessa mulher. Tem uma maldição na vida dessa mulher. E se eu der o meu terceiro filho a essa mulher, meu terceiro filho vai morrer também. Ou seja, ele transferiu a culpa dele. Ele vinha fazendo coisa errada, desde quando ele morava com o pai dele. Fez tudo aquilo que fez com o irmão dele. Por mais que ele foi um dos que falou assim, não vamos matar o nosso irmão. Vamos vender ele. Não vamos derramar o sangue dele. E por causa disso, José não foi morto, José foi vendido. Mas ele fez muita coisa, muitas perversidades. Só que a palavra do Senhor deixa bem claro nas Escrituras, que quando o Senhor tem um propósito na sua vida, Ele vai fazer maldições se transformar em bênção. Sabe, independente de como você foi criado, independente de como você veio ao mundo, independente do que aconteceu na sua infância, independente do que você passou até você chegar aqui, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida. Às vezes você pode falar assim, não, eu não quero. Às vezes você pode falar assim, não, isso não é comigo, essa palavra não é para mim. Mas se Deus tem algo para fazer na sua vida, Ele vai fazer. E vai fazer não é do seu jeito, Ele vai fazer do jeito dele. Tem um ditado popular que fala assim, que Deus escreve certo em linhas tortas. É ditado popular, isso não está na Bíblia. Sabe por que fala isso? Porque Deus escreve. Deus já escreveu algo na sua vida. E por mais que você passar por umas adversidades, por mais que você passar por uma luta, por mais que você passar por uma circunstância que você fala assim, não tem jeito mais para mim. Não tem mais jeito para o meu casamento. Não tem mais jeito para minhas finanças, porque eu estou endividado. Não tem mais jeito para tudo isso. Tudo aos meus olhos, o que eu estou vendo, não tem mais jeito. Calma. O Senhor ainda não terminou o trabalho dele. O Senhor ainda não terminou o trabalho dele. Enquanto você está em casa dormindo, descansando, o Senhor está trabalhando. Enquanto você está lá fora fazendo algo que desagrada ao Senhor, mesmo assim o Senhor está trabalhando na sua vida. Porque Ele é um Deus fiel. Ele ama a sua vida. Ele ama a nossa vida. E Ele tem um projeto espetacular para fazer na sua vida e na minha vida. E não é a circunstância que nós estamos passando hoje que vai definir a forma que o Senhor vai usar a nossa vida lá na frente. A palavra do Senhor fala que nós não sabemos o dia de amanhã não pertence a nós. E nós estamos querendo dar jeitinho. Nós estamos querendo fazer algo para dar uma ajudinha para Deus. Vocês podem ver que quando fala das descendências aqui, não fala de Sara, não fala de Rebeca, mas começou falando por Tamar. Porque foi uma mulher que foi injustiçada. Uma mulher que passou por uma luta de ser amaldiçoada. Eu até vejo assim, cara, essa mulher voltando para a casa do pai dela, imagina. Uma mulher que foi tirada da casa do pai para casar com um rapaz. Fica viúva. Aí vem o segundo marido. E novamente ela fica viúva pela segunda vez. Se hoje nós vemos mulheres aí que está no terceiro, quarto marido, que às vezes já morreu, igual tinha a nossa vizinha ali, que já estava com mais de 100 anos, e os maridos dela todos morreram, já tem as piadinhas, né?
Você imagina naquele tempo, aquela mulher voltando para casa, sem herança, difamada. E ela volta para casa sem nada. E ainda com uma promessa. Uma promessa que quando o outro jovem ficasse mais velho, o pai ia fazer os dois se casarem. Só que o tempo se passou. Passaram meses. Passaram anos. E nunca mais Judá lembrou da sua nora Tamar. Ela foi esquecida pelo homem. Ela foi esquecida pelos homens. Ela foi esquecida por todos ali. Mas o Senhor não se esqueceu dela. O Senhor já tinha um projeto na vida dela. Ela ia ser da descendência do Messias. O Senhor tinha algo para fazer na vida dela. O Senhor tinha algo para fazer na vida dela que ia deixar um legado. E aquela mulher, ela teve que se humilhar. Aquela mulher teve que passar por uma prostituta. Teve que se disfarçar de uma prostituta. Ela bolou um plano. Falou, não, eu tenho que fazer algo. Eu não posso continuar desse jeito. Sem filhos, sem uma geração, sem direitos. Eu não posso continuar desse jeito. Eu tenho que fazer algo. Sabe, meu irmão, às vezes nós estamos passando por uma luta aqui. O Senhor tem algo para fazer na sua vida. E nós estamos aqui passando por uma luta, estamos de cabisbaixo. Nós estamos aí, às vezes, desanimados. Mas o Senhor tem uma história escrita na sua vida. Só que Ele precisa também da sua atitude. O Senhor precisa de um posicionamento seu. O Senhor precisa que você dê o primeiro passo. O Senhor não vai te pegar na mão e fazer você te puxar na marra para te levar para algo. Quem faz isso na sua vida é o maligno. O maligno que chega com um prato cheio na sua frente e fala, toma, come esse prato de lentilha. É o maligno que vai chegar na sua vida e falar, isso daqui é muito bom. Toma, sente o cheiro. Mas o Senhor não. O Senhor espera você levantar. O Senhor espera você levantar e dar um passo de fé. Lá em Apocalipse fala que o Senhor está à porta. Ele chega e bate a porta. E diz assim, aquele que abrir a porta e deixar eu entrar, eu vou ceiar com ele. Então você precisa se levantar. Você precisa abrir a porta e deixar Deus entrar na sua vida. Você precisa dar um passo de fé. E essa mulher, ela deu um passo de fé. Tamar deu um passo de fé. Tamar foi perseverante. Tamar usou de estratégia e falou assim, não, eu tenho que fazer algo. A minha vida não acaba aqui. Eu tenho que fazer algo. E ela ficou sabendo. Falaram para ela, Tamar, o seu sogro está vindo aí. É tempo de tosquiar as ovelhas e ele está vindo aí. Ele está vindo a Tímina. E ela foi e ficou na beira do caminho. Cobriu o seu rosto com um véu. Para se parecer com uma prostituta. E Judá chegou, não a conheceu, chamou ela, deu o valor que ia ser pago, mas ela queria uma garantia. Ela foi astuta. Foi inteligente, falou, não, eu preciso de uma garantia. E ele deixou. Sabe o que ele deixou para ela? A identidade, a habilitação, CPF. Naquele tempo, eles tinham um anel ou algo pendurado no pescoço, que eles precisavam assinar um documento, aquilo era a assinatura deles. O cajado
Tudo tinha uma identificação. Se fosse um dia de hoje, ele tinha deixado identidade, CPF e habilitação. Fica com isso aqui, que depois eu te mando o pagamento. E ela pegou. Ela foi esperta. Eu vejo assim que Deus deu estratégia para Tamar. Sabe, meu irmão, quando você se posicionar, quando você se levantar e correr atrás daquilo que o Senhor tem para você, Deus vai te dar a estratégia. Deus vai te dar a estratégia. Nós oramos todos os dias aqui, oramos na terça-feira também, oramos em casa, quando nós tiramos um momento com a minha esposa, nós oramos para que o Senhor nos dê estratégia, sabedoria, discernimento de espírito. E o Senhor vai te dar discernimento de espírito, meu irmão. Eu não sei qual que é a sua dificuldade nesse momento. Eu não sei qual que é a luta que você está passando nesse momento, que às vezes você não está tendo sabedoria para lidar. Mas eu tenho uma palavra do Senhor para a sua vida. O Senhor, Ele quer te dar a sabedoria. O Senhor, Ele quer te dar o discernimento. Mas para isso você tem que voltar para o propósito. E Tamar, ela falou assim, não, eu vou atrás. Eu vou atrás. Eu vou atrás do que Deus tem escrito para mim. Deus não escreveu para eu ficar uma mulher viúva. Deus não escreveu para eu ficar uma mulher sem herança. Deus não escreveu no livro dele para eu ficar largada. Uma mulher que não tem uma herança, que não tem uma descendência. E Deus quer dar para você, meu irmão, uma descendência. Deus quer dar para você. A palavra do Senhor fala que você comerá o melhor dessa terra. Tudo está escrito na Bíblia, que você comerá o melhor dessa terra. Que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. E eu vejo assim que Tamar, ela passou por aquele momento de humilhação, que dá para ver que era uma mulher direita, uma mulher que queria, uma mulher que se casou, o marido faleceu, o segundo marido só aproveitou dela, só aproveitou e não deu descendência, e Deus também tirou a vida daquele homem. Aí ela chega numa situação que Judá fala para ela voltar para casa, ela volta para casa, fica uma mulher lá esperando, e os anos passam e nada de vir Judá, de procurar para ela casar com o terceiro filho. E nesse momento ela arruma uma estratégia. Se deita com o sogro, e engravida do sogro. E ela volta para casa, tira aquele véu, coloca novamente a sua roupa de viúva. E daí com o tempo vai passando, barriga foi aparecendo, aí chegam as pessoas que querem ver você, as pessoas que querem ver você se dar mal, as pessoas que estão com inveja de você, as pessoas que querem ver você caindo, porque não fique pensando, meu irmão, que porque você aceitou Jesus, porque você está vivendo no meio de um povo que quer ver o seu bem, que não tem pessoas lá fora querendo ver o seu mal. Tem pessoas lá fora que falam assim, vamos ver até quando. Vamos ver até quando. Ó, o Sérgio fez um curso de casais, parou de beber. Aí as pessoas que me conheciam lá no meu tempo do mundo, vamos ver até quando vai isso. Que o Sérgio parou de beber? Ah, puf. Não acredito. Mas foi desse jeito, meus irmãos. Foi desse jeito.
Teve pessoas que falaram assim, vamos ver até quando vai isso. Vamos ver. Ah, ele parou de trair a Eliana? Vamos ver até quando vai isso. Meu irmão, não é porque você está aqui no meio de pessoas que te abraçam, pessoas que falam para você, tem uma semana abençoada, uma semana de vitória. Deus abençoa a sua casa, Deus abençoa a sua família. Quando você sair daqui, meu irmão, tem pessoas lá que vão te olhar com outros olhos. Tem pessoas que não acreditam na sua conversão. Tem pessoas que não acreditam que você mudou. E assim foi no caso de Tamar. A mulher já tinha sido humilhada. Passou por aquela humilhação de ter que se deitar com o próprio sogro. E quando começa a aparecer, a vizinhança já corre lá para ajudar e fala, Judá, ó, sua nora é uma prostituta. Sua nora é uma prostituta. Ela já era viúva, mas mesmo assim foi considerada uma prostituta porque engravidou. Ela era uma mulher sem compromisso. Ela já não tinha mais compromisso com nenhum homem, porque ela era viúva. Mas falaram para ajudar. A sua nora lá, ó, é uma prostituta. Ela se deitou com outro homem, ela está grávida. Judá na hora, aquele camarada acostumado a transferir a culpa, falou, traz ela para fora. Traz ela para cá. Vamos queimar ela viva. Vamos queimar ela, para ela aprender. Sem vergonha. Né? Que mulher sem vergonha. Como que pode uma mulher dessa fazer isso? Aí ela pega a identidade do boneco e fala assim, tá aqui, ó. Tô grávida desse boneco aqui, ó. Conhece? Aí apresenta lá a habilitação dele. A identidade dele. Tá aqui, ó. Aí acontece aquilo que o Senhor pede para nós todos os dias. Arrependa-se. Arrependa-se. Peça perdão. Peça perdão das coisas que você tem feito. Peça perdão se você está andando num caminho errado. Peça perdão se você está fazendo algo que desagrada ao Senhor. Sabe, eu vejo aqui em Judá, o momento que ele vê aquilo e fala, cara... Nesse momento ele reconhece e fala, cara, essa mulher, ela é mais honesta do que eu. Vamos ler esse versículo aí que fala. 26. Judá reconhece-os, ou seja, ele reconhece o que era dele ali. Ele reconheceu o cajado, reconheceu o sinete que era para ele assinar, né? Ele reconheceu tudo que era dele ali e falou assim, ela é mais correta do que eu, pois eu não a dei ao meu filho Selá, e nunca mais voltou a ter relações com ele. Aqui acrescenta que ele nunca mais teve contato com ela, mas ele reconheceu. Quando há reconhecimento de pecado, meu irmão, há perdão. Quando nós reconhecemos que nós estamos errados, quando nós reconhecemos que nós estamos fazendo coisas erradas, as boas mãos do Senhor vêm sobre a nossa vida e nos perdoa. Por isso que o batismo fala que o batismo é para arrependimento. Para que quando você mergulhar, você volta uma nova criatura. Sabe, eu vejo que isso aconteceu na vida de Judá. Quando ele se arrepende publicamente, ele se arrependeu publicamente. Porque ali estavam várias pessoas, vários homens doidos para tacar fogo
em Tamar. Aquilo era motivo de festa para eles. Lembra quando entregaram a mulher adúltera aos pés de Jesus? Falou, e aí Jesus, o que nós vamos fazer com ela? A lei de Moisés fala que nós temos que apedrejar. Ou seja, tinha vários homens ali doidos para apedrejar aquela mulher. Aquilo parecia que era um momento de adrenalina para aqueles homens. Eles não viam a hora de poder sacrificar alguém. A maldade no coração do homem é tão grande que juntou um monte de pessoa para apedrejar aquela mulher. E Jesus fala, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E todos saíram. Mas naquele momento Judá reconheceu. Naquele momento ali foi Judá que reconheceu, falou, não, essa mulher, ela é mais correta do que eu. Porque eu prometi que ia dar o meu terceiro filho para ela, em casamento. E eu não fiz. Porque eu achei que o problema estava nela. Ele não reconhecia que o problema estava nele. Ele que era o sacerdote da casa dele. Ele que era o responsável da casa dele. Ele que era o cabeça da casa dele. A palavra de Deus fala que Jesus é o cabeça da igreja. Mas da sua casa, meu irmão, você que é o cabeça. E o que você fizer de errado, meu irmão, vai afetar a sua família. Se você não se posicionar, vai afetar a sua casa. E depois você vai ainda colocar a culpa em outro. Assim como Judá fez, colocou a culpa em Tamar. O homem não se posicionou. O homem descumpriu a sua palavra. E ainda transferiu a culpa para Tamar. E na nossa vida não é diferente, meu irmão. Na nossa vida não é diferente. Se nós, como homens, não nos posicionarmos, a nossa descendência ela pode pagar um preço. A nossa casa pode sofrer uma retaliação se nós não nos posicionarmos. Nós temos aprendido, nós aqui estamos a maioria de homens aqui que já subiu uma montanha. Lá o negócio não alisa, lá não alisa homem lá. A responsabilidade é toda do homem. É isso que nós aprendemos lá. Sabe, e aqui a gente fica tratando só no miojo, tratando só de levinho. A gente não pega pesado. A gente não pega pesado. Sabe, mas tem hora que a gente tem que pegar pesado, sabe por quê? Que é para cair a ficha. Nesse momento aqui pegaram pesado com Judá. Ele foi envergonhado. Ele teve que ser envergonhado publicamente para ele entender que o problema estava nele. Que Tamar, ela usou de sabedoria e eu creio que foi sabedoria do alto. Sabe quando você está errando e o Senhor está ali, ó. Sabe quando você está saindo da linha e o Senhor está ali, ó, te empurrando de volta para a linha? Até quando? Até quando nós vamos ficar andando em caminhos errados? Até quando o Senhor vai ter que ficar colocando você no caminho de volta? Meu irmão, a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs da nossa vida. Só que a palavra do Senhor também nos ensina que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Não é porque a misericórdia do Senhor se renova na sua vida que você não vai colher amanhã. A misericórdia vai se renovar na sua vida, Ele vai te dar mais um dia para você começar e fazer tudo diferente do que você fez ontem. Mas só que você vai acordar de manhã e vai lá colher aquilo que você plantou. Então, se você quer acordar no outro dia e colher algo que vai abençoar a sua casa, anda no caminho certo. Planta sementes boas. Só tem duas sementes. Semente do bem e semente do mal. Se você não souber a semente que você vai plantar,
se você não escolher a semente do bem, a consequência vai ser grande. Meu irmão, Judá teve que passar por essa vergonha. Judá teve que passar por essa humilhação para cair a ficha que o problema estava nele. A mulher engravidou. De uma relação que ele teve com a mulher engravidou. E tá ele lá, não, os meus filhinhos não. Os meus filhinhos não tem nada de errado não. É a filha do fulano. A filha do fulano, meus filhinhos não. Não, as minhas filhinhas não. É o filho do fulano. É eles que estão com problema. O BO tá neles. Na minha casa não, minha casa tá de boa. Não, meu irmão, cuida da sua casa. Cuida da sua casa, meu irmão. Ensina o caminho. A palavra de Deus fala que ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, que quando ele ficar velho ele não vai se desviar. Mas não é ensinar com palavras. Nós ensinamos com atitudes. Nós ensinamos com o nosso comportamento. Os nossos filhos vão aprender com o que nós fazemos. Os nossos filhos lá na frente, eles vão falar, não, o que eu estou fazendo hoje foi porque meu pai e minha mãe me ensinou. O que eu estou vivendo hoje, se eu estou desse jeito é porque foi meu pai e minha mãe que me ensinou. Quantas pessoas que nós encontramos aí que falam, não, eu não tive pai. Eu não tive uma mãe para me ensinar. Eu bati muita cabeça, eu errei muito. Eu sofri muito. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande que ele ainda teve uma outra chance. Mas como nós não sabemos o dia de amanhã, e se essa pessoa não tiver essa chance? E se essa pessoa for levada antes ela ter um encontro com o Senhor, porque o pai e a mãe não ensinou? Porque ela não teve um berço, ela não teve algo que era para ela aprender desde criança. E Judá, por tudo aquilo que aconteceu na casa do pai dele, Judá sabia toda a história que aconteceu na casa do pai dele. Judá sabia que o pai dele tinha 4 mulheres. Judá sabia que eles eram em 12 irmãos. Judá era o 4º irmão, o 4º filho de Jacó. E sabe o que acontece? Jacó era gêmeos com Esaú. Sabe o que aconteceu? Dessa relação? Nasceu gêmeos também. E sabe o que aconteceu quando esses meninos estavam nascendo? Os filhos de Tamar estavam nascendo? Olha só que doido. Quando os filhos de Tamar estavam nascendo, o menininho tirou a mão para fora. A parteira pegou e colocou um sinal, colocou um cordão, né? Cordão vermelho na mão do menino. Sabe o que o menino fez? Puxou o braço para dentro. E nasceu o outro filho. Olha se não é coisa de Deus. Aquele que colocou a mão para fora, ele puxou a mão, aí nasceu Pérez, o que veio e deu a descendência ao rei Jesus. Mas ele foi considerado o segundo. Por mais que ele nasceu primeiro, ele foi considerado o segundo filho.
Deus faz muitas coisas, meus irmãos. Deus faz coisas na vida daqueles improváveis. Deus faz coisas se transformadas nas nossas vidas. Coisas que aconteceu lá na nossa infância. Coisas que aconteceu quando nós nascemos. Cara, por que está escrito isso na Bíblia? Algo de milhares de anos atrás, e tem esses detalhes. É para nos mostrar que o nosso Deus é um Deus de detalhes. É para nos mostrar que o Senhor, ele não tem... Aquele tempo era o primogênito, né? Eles davam muito valor ao primogênito, não, o meu primogênito. É o primogênito. Jacó não era primogênito, mas dele veio a geração. Judá não era o primogênito, era o quarto filho, mas dele veio a geração que veio nosso Senhor Jesus. Pérez não era o primogênito, mas dele veio a geração. Davi não era o primogênito, era o caçula, mas dele veio a geração de Jesus. Os filhos de Davi, o primogênito, só fizeram bagunça no reinado de Davi. E daí veio a geração que vem de Batseba. Mais ou menos a quarta mulher de Davi, a quarta esposa de Davi. Então, as coisas que Deus faz na nossa vida, meu irmão, não é de acordo com o que os homens fazem aqui, não. Não é de acordo com o que a lei estipula aqui no nosso meio. Aquele tempo tinha uma lei. Tinha um costume da primogenitura, de abençoar o primogênito. Mas Jesus veio para mostrar que a nossa vida não é baseada no que as pessoas estão falando aqui. A nossa vida não é baseada nos costumes. A nossa vida não é baseada em direitos. A nossa vida é baseada se nós cremos ou não em Jesus Cristo. Se nós já o aceitamos como nosso Senhor e nosso Salvador. A nossa vida está baseada nisso. Porque não adianta eu ser o primogênito, não adianta eu ser o mais rico, não adianta eu ser o melhor da família, não adianta eu ser aquele que faz caridade, não adianta eu ser um homem que entrega cesta básica para a cidade inteira, não adianta eu ser um homem de muitas posses, porque a palavra de Deus deixa bem claro, se eu não tenho Jesus, eu não tenho nada. Então não é o jeito que nós vivemos aqui. Não é as tradições que vai estipular o seu futuro. Não é as tradições. E isso aconteceu para mostrar que não eram as tradições daquele tempo. Não eram as tradições daquele tempo que ia mostrar da onde que ia vir Jesus. Jesus veio da descendência de uma mulher que se fingiu de prostituta. Depois ele veio, mais para frente teve uma que era prostituta. Mas ela reconheceu quem era o Deus de Israel. Depois veio de uma mulher que era viúva, e estrangeira. Mas ela reconheceu quem era o Deus de Israel, que foi Ruth. Então as coisas, quando Jesus vai fazer na nossa vida, meu irmão, não depende das leis, não depende das tradições.
Depende de você, se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você o reconhece como Salvador da sua vida. Mas além disso, você tem que fazer todos os dias o que Judá fez. Reconheceu o seu pecado e se arrependeu. Porque quando nós reconhecemos, nós nos arrependemos. Judá se arrependeu, porque se ele se arrependeu, foi por isso que Tamar não foi morta. Porque ele reconheceu que o problema estava nele. Ele que foi o cara errado. Foi ele que fez a sacanagem. Foi ele que aprontou. Nós temos que reconhecer todos os dias na nossa vida que nós somos falhos e que nós dependemos do Senhor. Que sem a presença do Senhor nas nossas vidas nós não somos nada. Às vezes você fala assim, cara, mas eu vim de uma descendência que meu pai errou, minha mãe errou. Eu lembrei de um homem aqui na Bíblia, que hoje nós até cantamos louvores que foi tirado do salmo dele. Porque nos salmos tem salmos de Davi, de Moisés, né? Salmos de Asaf, salmos de Salomão e dos filhos de Corá. Por que coloca lá os filhos de Corá? Para mostrar que de uma descendência ruim pode ter frutos bons. Pode ter filhos bons. Corá foi um homem muito terrível. Invejoso. Um homem que teve inveja de Moisés. E que Moisés pediu para o Senhor abrir a terra. E Deus abriu a terra e engoliu a família de Corá. E esses rapazes, esses homens, os filhos de Corá, que sobreviveram, eles escreveram os salmos que nós estamos cantando hoje. Meu irmão, então não é a sua família. Você pode quebrar hoje. Você pode mudar a sua história hoje. Meu pai foi assim. A minha mãe foi assim. Meu tio era assim, meu avô era assim. Eu não mudo, não. Eu sou desse jeito mesmo, não. Você pode mudar. Se você já entregou a sua vida para o Senhor, verdadeiramente você pode mudar. Você começa a carregar o sangue de Jesus na sua vida. Independente se o seu pai era ruim, se a sua mãe era ruim, se o seu avô era ruim. Você pode mudar. Você pode mudar. A sua história pode mudar. Você pode voltar para o caminho que o Senhor escreveu para a sua vida. Mas tudo isso depende de uma única pessoa. Você. Depende de você se posicionar. Depende de você reconhecer que você está errado. E você precisa mudar. Amém?